Muito boa noite a todos. A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito sobre um desenho, na verdade uma animação, chamado Os Simpsons. De um tempo para cá, essa animação tem sido muito comentada nas redes sociais, com a base de que os Simpsons estão fazendo diversas previsões ou, na verdade, podemos dizer, em vez de previsões, profecias. E essas previsões ou essas profecias, de fato, segundo o desenho e segundo o pessoal que está mais tempo, né, nessas pesquisas dentro dos Simpsons, tem supostamente confirmado que os Simpsons, em certos episódios, conseguiram prever diversos acontecimentos ao redor do mundo em relação a diversos tópicos, né, diversos casos da sociedade, né, envolvendo religião, política, sociedade, cultura, né, inclusive a respeito do fim do mundo, né, a respeito agora do chamado eclipse, né, dia 8 de abril de 2024, as redes sociais, o YouTube, tá bombando sobre a teoria de Simpson, né, e as suas previsões. E é interessante, é um desenho meio que, a princípio, bem trabalhado, né? As cores, né? Tem os personagens, cada um com sua personalidade, e tem a história, né? E o que vai nos interessar aqui é saber se você aí acredita nisso, né? Eu acho que tem muitas pessoas que acreditam que os Simpsons e muitas outras coisas podem oferecer previsões sobre o fim dos tempos. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o zodíaco, que carta de baralhos, consegue prever o futuro, né? E outros encantamentos, tá? Porque assim, quando a gente faz essa análise, só os Simpsons estão prevendo isso. Então, é dentro de uma atmosfera que aparentemente sempre está forçando as pessoas a aceitarem essas profecias ou essas mensagens que os Simpsons estão passando. É por isso que meu vídeo chama Homer previu o fim do mundo ou será ocultismo? Bem, obviamente a nossa explanação aqui, obviamente, vai ser baseado não no que os teóricos, né, que tem muitos interessantes por aí, mas no que nós podemos entender sobre isso aí de acordo com a escritura, tá? Então, tudo encaminha para o ocultismo. Então, o que eu estou dizendo, a princípio? Que os Simpsons, quando fazem previsões ou profecias a respeito do futuro, eles estão trabalhando o ocultismo. Infelizmente, eu não vou poder passar aqui o vídeo mostrando Homer pregando sobre o fim dos tempos, tá? Mas no Kawaii, eu acho que até no YouTube tem algumas cenas mostrando, né, esse episódio. Uma refutação básica, que necessariamente não somente é a escritura, mas a própria ciência. Então, por quê? A ciência em si, ela trabalha com previsões. E previsões não é profecia, tá? E não é manipulação do espaço do tempo. Pode existir a manipulação de substâncias, né? Para entender o fenômeno da natureza, baseado em equações. Então, a ciência tem previsões, mas não idêntica ao que o ocultismo ensina. Então, a ciência, por exemplo, a física, entende, junto com a matemática, as ciências exatas, quando faz todo o estudo do cosmos e consegue detectar através de equações e não jogando búzios, né? Não consultando os mortos, não consultando espíritos, né? Mas consultando a racionalidade, o mundo real, eles conseguem prever fenômenos básicos como chuva, fenômenos atmosféricos, explicando, né,
e também eclipse, seja do Sol, seja lunar, né? Por meio de equações, por meio de estudo, de pesquisas, né? E não é só porque eles conseguem prever isso que a física é vista como uma, vamos dizer assim, uma crença. Não, era um fato. Então, a física, matemática já quebra essas teorias, né, de Homer Simpson de prever o futuro. O que Homer Simpson está fazendo não é usar a ciência, mas sim usando ocultismo para assim manipular o nosso pensamento, né? Aí isso vai cair um pouquinho sobre argumentação preditiva, né? Mas o foco aqui é entender que os Simpsons eles trabalham muito com o ocultismo para forçar um certo desvio de pessoas que se interessam pelo futuro ou pelo fim dos tempos. E esse desvio ele perde o verdadeiro interesse, que é de fato compreender o que as escrituras nos dizem sobre o fim dos tempos. Por exemplo, diferentemente da escatologia de Homo Simpson, que é o estudo dos tempos, né? O estudo do final dos tempos, dos acontecimentos finais, diferentemente dessa escatologia, a Bíblia ensina que haverá sinais no céu, na terra, né? E que eles serão vistos, né? E apontando para a iminência do retorno do Cristo. Mas um grande sinal que deve acontecer, maior do que o eclipse do Sol, da Terra, enfim, é o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontece, vem o anticristo. E o anticristo vai criar diversas teorias, né, para enganar o povo. E isso, se você quiser entender melhor sobre escatologia bíblica, no canal a gente tem um curso bastante avançado, interessante, falando disso, tá? Da verdadeira escatologia, da verdadeira profecia do fim dos tempos. Então, Homer Simpson é interessante, mas ele está desviando as pessoas da escatologia bíblica, mostrando situações que, né, em certos casos, não apontam para o arrebatamento da igreja, o retorno do Messias, e nem para a manifestação do anticristo. Porque após a igreja ser arrebatada, nós sabemos pela Escritura que o anticristo vai se manifestar na terra, tá bom? Então, basicamente, essa foi a introdução. Eu vou entrar aqui nos textos, em alguns textos bíblicos, tá? É um vídeo bastante curto, bem direto ao assunto. E, a princípio, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nosso vídeo. Deixe seu comentário aí. Ah, eu acredito nos Simpsons. Ah, eu não acredito nos Simpsons. Ou eu acredito na Bíblia. Eu gostaria de estudar com você. Como eu consigo? Temos telefone aí, só entrar em contato, a gente dá todo o suporte a vocês. Então, compartilha, comente, se inscreva, tá bom? Vamos ver aqui o primeiro texto bíblico que eu quero pegar aqui é Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, tá? Então, nós sabemos que agora, baseado na nossa explanação, que as previsões de Homer Simpson é baseada no ocultismo, tá? E baseado nesse fator, a gente vai poder entender aqui dentro do contexto. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 13, tá? Capítulo 13, verso 18, diz assim: Dize assim o Senhor Deus: ai das que atam fitas de feitiços em seus pulsos e põem véus de todos os tamanhos na cabeça das pessoas para caçarem almas. O texto ainda continua, mas vou dar uma pausa. Então, essa prática de feitiçaria, ela colocava fitas nos pulsos e colocava véus de diversos tamanhos, principalmente na cabeça, porque é onde a gente consegue entender o que é verdade e o que é mentira. Se o inimigo consegue, por meio de falsas religiões, por meio do ocultismo, colocar fitas nos nossos pulsos, você, por exemplo, pega o catolicismo. O catolicismo, ele utiliza fitas, né, para as suas manifestações. Em alguns casos, põe véus de todos os tamanhos na cabeça das pessoas para caçarem almas.
Então, o objetivo da feitiçaria é escurecer o nosso entendimento. Mas assim, porventura queres matar as almas do meu povo e perverter outras para vós mesmos, ou seja, a feitiçaria, a gente vai entender aqui melhor depois, procura matar a alma do povo, ou seja, matar a nossa espiritualidade cristã. Então, por isso que eu digo que as previsões de Roman Simpson está desviando as pessoas da verdadeira escatologia e assim consegue destruir a alma das pessoas. Porque as pessoas ficam tão piradas que ficam se baseando em fábulas. Deixa eu ver se eu consigo pegar outro texto aqui de, de Paulo. Eu acho que é em 2 Timóteo ou é 1 Timóteo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Minha memória veio agora sobre esse assunto. Não sei se eu vou conseguir achar aqui, porque eu estou com outra tradução. Mas é sobre fábulas, né? Aqui, ou é 2 Timóteo ou 1 Timóteo, falando sobre fábulas, que a gente precisa não seguir fábulas inventadas, né? Eu não vou encontrar não, mas tudo bem. Os textos que eu separei vai nos ajudar a entender aqui o assunto. Não, eu não vou conseguir achar aqui não. Enfim, mas eu acho que não dá para achar aqui. Que é outra tradução, aí eu não consigo. Eu não marquei. Mas tudo bem, tudo bem. O outro texto é Daniel 2, verso 1 em diante. No segundo ano do reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Veja que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Seu espírito se perturbou e ele perdeu o sono. O rei mandou chamar. Veja só, presta bastante atenção. Após o sonho, o rei não sabia o que tinha acontecido no sonho. Então, ele não vai chamar a psicologia, ele não vai chamar Freud, ele não vai chamar Lacan, e nem Newton da psicologia, até porque naquela época não existia esse pessoal. Mas o que eu quero dizer é que ele vai chamar o pessoal do ocultismo. Veja que sonhos, fitas, coisas que se prendem na mente das pessoas, advém de personagens como os magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Então, assim, verso 2. O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para lhe declarassem qual tinha sido o seu sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado no espírito. Aí tem toda a história, mas o foco aqui é o seguinte: é que desde o período de Moisés, nós sabemos pela escritura que as forças do mal conseguem fazer previsões, ou no mínimo, tentar modificar um cenário, tá, para impedir a chegada do reino de Deus. Por exemplo, o inimigo sempre usou diversos personagens para destruir o povo de Israel. Por exemplo, o Egito, o mal usou Faraó para acabar com o povo de Israel. Por quê? Se o povo de Israel ou os hebreus deixassem de existir, ou não fosse para Canaã, ou não saísse do Egito, as profecias não existiriam. Consequentemente, Jesus viria, não poderia nem vir na terra salvar e nem morrer na cruz, porque era necessário que o povo de Israel saísse. Era necessário várias situações profetizadas e determinadas por Deus. Então, o inimigo ele sempre vai procurar descobrir o segredo de Deus para modificar o ambiente, seja enganando as pessoas, seja matando as pessoas, para impedir que o Messias chegue. Por exemplo, outro exemplo, por exemplo, quando Jesus nasceu, o inimigo mandou, né, de alguma forma, que Herodes matasse Jesus enquanto bebê. Então, se Jesus morresse nessa época, não teremos os profetas, não teremos o Novo Testamento, entendeu? Então, o inimigo sempre tenta distorcer as determinações de Deus, da história, entendeu? Então, os magos, feiticeiros, encantadores são indivíduos que recebem forças espirituais do mal
para influenciar outras pessoas a acreditarem em suas fantasias. Bem sabemos que esses espíritos são capazes de fazer grandes operações, mas essas operações elas são enganosas, não são construídas na realidade. Eles são uma ilusão, mas que muitos de nós caímos, tá? Então, por isso que faz sentido entender que um rei muito poderoso na época de Daniel fosse chamar as pessoas mais capazes, porque eles recebiam forças espirituais para fazer interpretações de coisas ocultas, como o sonho, sobre o futuro. Ele chama magos, astrólogos, encantadores e caldeus. O outro texto, para finalizar, se encontra em Lucas, capítulo 12, verso 29. Aí eu tô aqui na Bíblia de Estudo Dake, tá? Nem tudo que a Bíblia de Estudo Dake, na sua nota de rodapé, está dizendo é verdade, né? Alguns aspectos ela peca muito, mas nesse caso, nesse contexto, a nota de rodapé que ela traz sobre feitiçaria, ocultismo, adivinhação, encantamento, magia, é muito bacana, é interessante, faz muito bom a gente se atentar nesse caso aqui, tá bom? Então, nessa tradução da Bíblia Dake, tá? Aqui em Lucas capítulo 12, verso 29, diz assim: Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Eu, particularmente, não sabia que a palavra inquietos vem de uma palavra grega meteorizo. A palavra inquieto. Imagina uma pessoa inquieta. Uma criança inquieta, um jovem inquieto. Tá? A gente pensa que a pessoa tá chateada, tá amargurada, tá com algum problema. Mas aqui, essa expressão inquieto, do grego meteorizo, ela significa levantar ao ar, suspender, flutuar, estar ansioso. Aí tem a ver agora com o que eu disse a vocês, mas nos primeiros significados não tem nada a ver com o que eu disse a vocês. Aí, outro significado: oscilar entre a esperança e o medo. A repreensão é direcionada aos ímpios, que supersticiosamente buscam uma direção dos meteoros, planetas, signo do zodíaco e toda magia, feitiçaria, pactos com demônios em nome da astrologia. Então, desde as épocas bíblicas, sempre teve imagens, religiões, figuras, artes mágicas, para que as pessoas pudessem encontrar uma direção para a sua vida. A princípio era os planetas, o zodíaco, né? E a partir disso, se tem a magia, a própria feitiçaria e pactos com esses seres demoníacos. Aí nós temos aqui algumas práticas muito comuns, né, de adivinhação, de previsão, de falsas profecias, que é encantamento. Você lembra muito Moisés, né, batalhando contra o feiticeiro de Faraó, né? Encantamento. Então, encantamento aqui é a prática de artes mágicas. Aí temos Êxodo capítulo 7 e vários textos referentes a encantamentos. Temos uma segunda prática do ocultismo, né? Que é a bruxaria. A bruxaria é a prática de lidar com espíritos malignos, né? É uma forma de você atrair, evocar esses espíritos. Feitiçaria, que é o mesmo que bruxaria. Astrologia, o mesmo que bruxaria, adivinhações, através de estrelas. Então, aqui nós vemos que Homer Simpson faz adivinhações, né? Tá certo? Magia é o mesmo que feitiçaria. Então, o mago é o masculino e a bruxa é o feminino. Para se referir a pessoas que praticam feitiçaria, ambos deveriam ser destruídos em Israel. Necromancia é a adivinhação através de pretensa comunicação com os mortos. Feitiço, qualquer pretensa, prática ou arte sobrenatural. Encantamento, colocar um feitiço sobre como uma praga. Prognosticação, predizer através de indicações, sinais
e presságio. Então, basicamente, é, a magia, a adivinhação e a prognosticação, que é predizer através de indicações, sinais e desenvolvimento de presságios. Tudo isso, alguns episódios fazem isso. Agouros, o mesmo que prognosticação, finalizando astrologia e fixação das estrelas, a adivinhação de estrelas. Então, todas as práticas acima foram e continuam sendo praticadas em conexão com demônios, chamados na época de espíritos familiares. Todos que abandonaram a Deus procuram a ajuda desses demônios devem ser destruídos. Então, a nossa visão, portanto, é entender que Homo Simpson, ao fazer previsões do futuro, em alguns aspectos, eles conseguem no sentido de que o próprio Deus permite isso, tá? Mesmo que Deus permita ou determine, né, que haja uma modificação no cenário, isso não invalida, né, o plano de Deus. Por mais que esses anjos caídos ou outras profecias que não são bíblicas, que estejam por aí em diversas circunstâncias, mesmo que elas consigam isoladamente ou manipulando, isso tudo não significa que as escrituras deixaram de ser cumpridas, ao contrário. Toda essa confusão em torno sobre o fim do mundo, né? Sobre o amanhã, sobre finais dos tempos, isso é um projeto de Satã confundir a nossa mente. Porém, se nós voltarmos para as escrituras e queremos viver a verdade, saber o que vai acontecer no fim dos tempos, nós temos o Apocalipse, nós temos Daniel, Ezequiel, Jeremias, temos a Bíblia toda, tá bom? Então, Homo Simpson, o filme em si é interessante, é bacana, porém, precisamos ter cuidado para a gente não se desviar, né, da verdadeira escatologia, né, porque tem muitas pessoas por aí de uma forma que está se tornando quase uma religião, esse desenho animado de Os Simpsons, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, um forte abraço e até o próximo vídeo.